Olha, quem faz oposição são os parlamentares. Eu chego aqui numa condição de uma pessoa mais velha, mais experiente, que vai fazer expediente no partido, vai servir de consulta para quem assim o desejar. Também vou dar minhas sugestões, ter uma linha direta com a liderança do partido na Câmara, no Senado. E nós não somos oposição, né? Nós somos pró-Brasil, nós queremos o Brasil realmente vá para frente. Nós não queremos que o Brasil afunde para a gente aparecer como salvador da pátria. Há uma preocupação muito grande com os destinos do nosso país, em especial nas questões do tocante à economia. Hoje foi anunciado mais um reajuste de combustível a partir de julho, se não me engano. Isso impacta todo mundo. Não é verdade que o aumento de combustível apenas afeta a classe média. Afeta a todo mundo. Nossa política no tocante a isso, por exemplo, foi reduzir impostos, os mais variados possíveis. Nós reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos ao longo do ano passado. E mês a mês, nós batimos recorde de arrecadação. Então essa é a ideia. A gente está vendo os problemas desse governo. Não vim aqui, não quero criticar o atual... Tem muita ouvido. Tem muita TV. Criticar o atual mandatário aí, mas você faz um governo de acordo com os seus ministros, a competência, a liberdade que você dá para eles, o critério para escolhê-los, né? Você faz dessa maneira. E até eu falava durante a campanha, agora compare os nossos ministros com aqueles que assumiram agora. Fica difícil o Brasil dar certo dessa maneira. Presidente, o senhor tem acompanhado o trabalho do Congresso, esses dias que o senhor teve nos Estados Unidos? Logicamente eu não estava lá de férias, eu trabalhei bastante também, me mantive informado. Eu acho que a pauta mais importante para vocês, na minha opinião, né, é a pauta da questão da CPMI, sobre o dia 8 de janeiro. O que está em jogo ali? A nossa liberdade. Temos uma pauta importante pela frente, espero poder colaborar com vocês, quando o governo federal quer regulamentar as mídias sociais. Eu acho que a mídia social você controla dando mais liberdade. É dessa forma. Então, a liberdade não tem preço. E nós temos o artigo 53 da Constituição, que inclusive, até 2001, ele dizia que o deputado e o senador era inviolável, né? Por opiniões, palavras e vozes. Em 2001 nós botamos um pronome aí de quaisquer. O que é quaisquer? É quaisquer. Você pode falar o que vem na sua cabeça. Quem vai censurar você vai ser o seu eleitor. Ou aquelas pessoas ofendidas, entra com ação, com calúnia, difamação, e é por aí. E não da forma como esse governo vem dizendo agora que quer fazer, controlar fake news. O que é fake news? Quem é que vão ser as pessoas que vão dizer que isso é mentira ou não é? Um grande órgão de imprensa, por exemplo, quando ele se fortalece, quando ele passa a entregar um fato, e não a sua opinião sobre aquilo. Então, isso daí que uma experiência que eu quero trazer para você, se bem que muitos de vocês já sabem disso muito bem, para a gente cada vez mais transformar um país aí saudável para todos nós. Presidente, tem outra CPI que tramita, que é do sem terra, da invasão de terras. É bem-vindo, no meu entender. Eu passei nos meus 4 anos. Você pode ver, eu faço uma comparação, números aproximados. Com o Fernando Henrique Cardoso tínhamos uma invasão de terra por dia. Com o Lula foram 20 por mês. Conosco foram meia dúzia por ano. Há uma diferença enorme. Como é que nós resolvemos essas questões aí? Com a Tereza Cristina, com o Geraldo Carvalho, lá do INCRA, o garoto. E nós passamos a titular terras pelo Brasil. Foram 420 mil títulos. Faça as comparações com os títulos que o meu governo deu e outros deram no passado. Se você transformar você em terra, em cidadão. Ele passou a ter propriedade daquele pedaço de terra na frente dele. E também a questão do armamento, que serve para muita coisa, né? Não apenas para o campo, como para a cidade também. Muitos criticam, estão vendo agora a polícia desse governo, de desarmar o cidadão de bem. Final de 2018, aproximadamente 60 mil mortes por arma de fogo por ano. Terminamos com 40 mil aproximadamente. Então, 1/3 a menos, uma política que deu certo. Quem mata alguém não é a arma, né? É aquele elemento. Tá? E nós, dando arma, quando eu falei, por decreto, de forma responsável, nós inibimos o crescimento da violência no Brasil. Presidente, o senhor sempre foi muito motivado com a mineração.
o setor mineral no Brasil como produtor de riqueza. O senhor mantém essa posição agora com o ex-presidente? O Brasil, um país riquíssimo, já extrair por ano dali, não podia até pouco tempo atrás. Ali no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, você já pode ir atrás do lítio, que não podia um tempo atrás, que era uma briga, cada grupo pegava um ministério para si, e outros interesses apareciam nesse momento. Conosco, o interesse é do país apenas. Então, o setor mineral é muito importante. Agora, o que o Brasil precisa, né, é agregar valor naquilo que produz. Não vou falar o nome de país aqui. Há pouco tempo entregou-se ali o Nióbio de Catalão, Goiás, o país. Temos aqui em Araxá. Está em negociação o BNDES adquirir a parte que Minas Gerais pretende se desfazer, porque eu entendo que isso, por ser estratégico, sim, o nióbio, você não pode, no meu entender, privatizar dessa forma, a não ser que você privatize agregando muito valor para nós, porque o nióbio, o grafeno, é a bateria do futuro, ou melhor, do presente. Campinas já tem a bateria de nióbio, ou seja, agregando agora o grafeno, essas baterias automobilísticas podem ser recarregadas em 10 minutos. Você para num posto de combustível, vai tomar um café, vai no banheiro e volta, o teu veículo tem uma autonomia de mais de 400 quilômetros. Nós somos o país do presente e somos do futuro. Só depende de nós. O Elon Musk esteve ano passado conversando conosco aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, junto com o Fábio Faria. Vocês sabem o vínculo dele com os carros movidos a energia elétrica. O Brasil é um país abençoado e o futuro dele passa pelas nossas mãos. E temos o privilégio de sermos deputado, senador, deputado estadual, ex-presidente, né? Outras pessoas aqui, para colaborar na feitura dessas políticas. E setor mineral, por exemplo, falei do Vale do Jequitinhonha, né? Depois, nós temos um projeto de 2021, está lá no Congresso, tivemos a Covid, atrapalhou muito o andamento disso, mas poderia ser votado, ser discutido, de modo que nós permitimos ao indígena para fazer na tua terra o que o fazendeiro pode fazer na terra vizinha. O norte do Nordeste, toda a região norte do Brasil, poderia só com energia hídrica gerada lá no vale do Rio Cotinho e Roraima, abastecer essas regiões todas. Depois de fala em fertilizantes, quando fui negociar lá com o Putin, é o início do ano passado. Se não tivesse negociado aqui, botaria fertilizante para nós aqui, e o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Na Foz do Rio Madeira, nós temos fertilizante para 400 anos, mas é uma reserva indígena. Isso tudo aqui está à nossa frente, é nosso, é do Brasil, e eu estou empolgado com esse novo parlamento que surgiu aí, com esses interesses, né, de desenvolver o nosso país. E não nós apenas continuarmos sendo fornecedores de matéria-prima para o mundo. Tem três perguntas que me preocupam. Assim, vai voltar ao vivo na Jovem Pan. Opa, vamos lá. Ao vivo na Jovem Pan. Jovem Pan. Vamos compartilhar a respeito aí desse futuro da tua liderança em relação aos segmentos da oposição. Eu quero entender do senhor como é que o senhor política que o senhor faz o seu papel como liderança específica. Foi um movimento espontâneo por parte da população, que resolveram ir para a porta dos quartéis por questão de segurança. O episódio do dia 8 vai ser esclarecido via CPMI, que num primeiro momento o Lula e seus políticos queriam conseguir, 2 dias depois conseguiram a assinatura, se gabavam, né? Olha, conseguimos a assinatura, vamos agora enterrar a direita. Bem, poucos dias depois viram que não foi bem assim aquela história. A CPMI vai realmente trazer a verdade e mostrar o que aconteceu. A grande mídia deu espaço àquele cara com cara de maluco lá, derrubando um relógio na presidência com a camisa eu estampada lá. Depois, então o que acontece? Lógico que ninguém concorda com essa invasão, tá? Agora, o clima, pelo que tudo indica, pelas informações que nós temos, aquilo foi preparado algumas horas antes. Eu ouvi ontem o Marcos Duval falando lá no Senado como se comportou a segurança naquele dia.
Se você ver, tem uma imagem de drone, onde o pessoal estava lá no Congresso, e do lado ali da presidência e do Supremo tinha lá uns 60 seguranças. E depois segurança sumiram de lá. A própria presidência pernoita ali 24 horas por dia, uma companhia do Exército pronta a qualquer coisa. Ninguém. A porta da presidência pela rampa, quantas vezes eu quis sair ali para cumprimentar o povo? A CPMI vai botar em pratos limpos e mostrar quem estava errado ou não. Quando o MST invade terras, todos nós cobramos do PT uma mensagem clara de rejeição da invasão de propriedade, de respeito à lei. Não é papel da liderança política, nesse caso do senhor. Olha, não compare MST com o nosso pessoal. Não compare. Todos os movimentos que o nosso pessoal participou, e foram vários ao longo desses anos todos, você não via uma lata de lixo quebrada, queimada, ou uma vidraça quebrada. Nada. O pessoal ia com suas famílias, com seus filhos, pessoas de idade, de 90 anos de idade, e participavam disso aí. Esse movimento foi pacífico por parte deles. E não houve nenhuma ordem contrária para que eles usassem esses espaços no Brasil esse tempo todo. Se você quisesse que eu desse uma ordem, primeiro que eu não mando em ninguém. Nem em casa eu mando, né? Quem dirá a opinião pública como um todo. Se eu desse uma ordem, é sinal que eu estava estimulando aquilo, eu não estava estimulando. O nosso pessoal não fez, no meu entender, nada que desabonasse, nada que infringisse a lei. Tinha pessoas que participaram antes daqueles eventos. Agora, por que o PT, por que o governo não quer CPMI? Isso. É muito simples. Por que não quer? O que tem a temer? Tem documentos ou não tem? O documento da BIM ou é da Polícia Federal? A PRF acompanhou o começo de janeiro, as movimentações pelo Brasil ou não? Há poucos dias me acusaram de eu ter manipulado, bisbilhotado a vida de 10 mil pessoas por uma máquina lá da BIM. Essa máquina da BIM foi comprada no governo Temer. Ela tem a capacidade de monitorar os sinais telefônicos. Isso talvez que não tenha sido usado pela BIM. E talvez isso tenha sedimentado o estudo para os órgãos de segurança. Eu vejo aí o Marcos Duval falando que o sigilo caindo, muita coisa vai acontecer no Brasil. Está na nossa frente. Eu conheço, logicamente, a linha de vocês. Vocês são isentos, vocês transmitem o fato, né? E não aquilo que achava que deveria transmitir para as pessoas. Então, com a CPMI, que o governo tentou, não conseguiu retirar a assinatura, nós vamos resolver essa questão do 8 de janeiro. Deixa eu dizer o seguinte: se o senhor tivesse que decidir hoje se disputa novamente a presidência ou não, qual seria a resposta? O senhor disputaria a presidência ou não disputaria a presidência? Decisão do povo. Se a resposta fosse não, quem seria o sucessor? Então, vamos lá, seguinte, olha só. Tem aqui uns 15 parlamentares. Por nós já é o nosso candidato. Acha que devo. Já é o nosso candidato. Vitor! Nossa liderança. Já ganhou. Presidente, na prefeitura de São Paulo, o senhor prefere quem? Eduardo Bolsonaro ou Ricardo Salles? Olha, eu vejo que o Ricardo Salles é mais experiente, mais vivido para isso. É o terceiro maior orçamento do Brasil, é uma cidade grande, né? Com seus problemas. E o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo. Eu não estou descartando o Eduardo, não, mas acredito que o Eduardo tem que pagar tem que ficar mais um tempo legislativo ainda para disputar um cargo no executivo. Presidente, então não existe a possibilidade hoje do PL apoiar o Ricardo Nunes? Não vou falar pelo PL. O PL tem um partido, tem uma bancada, aí que vai dizer a bancada de São Paulo, obviamente, né? Que tem que ser consultada. Não sou eu que vou, eu não estou aqui para dar ordem. Eu tô sem mandato, mas não estou aposentado, mas sei o meu lugar. No dia 5
de abril, o senhor vai prestar depoimento lá na Polícia Federal a respeito daquele caso. Qual que é a expectativa? O que o senhor está planejando para isso? Não, sem problema nenhum. Eu disse no começo do programa, por que o Estado de São Paulo publica que eu tinha esse conjunto de joias? Porque estão cadastradas, estão documentadas. Se não tivesse documentado, não teria achado. Se tivesse mal alocado, recebido, botado no bolso, não tinha achado. Isso não aconteceu. É muito simples. Entregamos ali o primeiro conjunto, né, que chegou na presidência, foi cadastrado. E toda vez que tentamos recuperar o outro conjunto da Michelle, foi via ofício. Não foi na mão grande, foi via ofício. Não sei por que essa onda toda. Se estão achando isso como algo que eu fiz errado, eu fico até feliz. Não tem do que me acusar. Tá? Esse segundo grupo de conjunto já está pronto também para ser entregue, sem problema nenhum. Eu confesso que eu não gostei, fiquei chateado de entregar o HK. Tá? Eu sou apaixonado por armas. E essas armas, pela lei, né, eu posso ter a posse delas e não posso vender. Isso está na lei. Teve uma decisão em 2016, se não me engano, do TCU, falando, dado ao valor, pertence ao patrimônio da União. E eu posso usar. Tanto é que a decisão liminar do Augusto Nardes, do TCU, ele disse que eu podia ter a posse da arma, né? Ele avançou até um pouco mais. Não poderia usar, arma não, daqueles objetos todos, mas não podia usar. Eu não quero ter uma joia em casa nunca, jamais vou ter uma joia desse preço que está aí. Até conversei com a minha esposa, se fosse nossa, o que ia fazer com isso aí? Tá? Leiloar, se fosse nossa, missão de caridade, fazer bom uso dela, quem vai poder usar uma joia daquela e sair na rua por Brasil ou fora, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você que foi presidente da República, por que algum chefe, outro empresário, daria um presente de 16 milhões de reais ao presidente da República, na tua visão? Eles deram, olha, eu acho que a rainha da Inglaterra, dá uma pesquisada, já falecida, ela ganhou de 50 milhões de reais. Eles têm dinheiro, pô. É o prazer deles dar esse presente. Esse sheik lá, ele me convidou lá, fui na casa dele. Foi lá, camelo, prato, né? Fiquei na casa dele. Ele tem coisa que nós não temos, né? Tá certo? 3 esposas, por exemplo, tá certo? Eu não estou querendo 3 esposas para nós. Uma já dá trabalho. Não, ele tem a sua vida. Eles são muito bem sucedidos. E tem não é só do petróleo que vem de outras coisas também. Tem ali que vive de comércio, vive do turismo, tecnologia, obrigado aí. São riquíssimos. E eles procuram agradar as pessoas. Né? Eu sou um cara que continuo com o meu reloginho aqui, graças a Deus, sou satisfeito com ele. Quando eu recebi para ver, fiquei feliz na vida, também, mas está à disposição. Não foi botado no bolso e eu saí correndo por aí, não foi. O Estado de São Paulo só fez a matéria porque está lá no acervo, está cadastrado, tem um documento. Presidente, eu queria que você falasse o seu sentimento sobre a paralisação da transposição do São Francisco e voltou aos carros pipas. Eu não tenho a certeza, posso falar alguma coisa aqui. Aí voltou o carro pipa. Eu não tenho certeza ainda. Olha, a história de que quanto mais armas, mais mortes, não é verdade. O nosso governo diminuiu-se em quase 1/3, basicamente, o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Qual é o estado mais armado do Brasil? Santa Catarina. Santa Catarina. Tem mais clube de tiro proporcionalmente. É o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Quando você fala, essa é uma coisa bacana aqui. Quando você fala em prosperidade, todo mundo quer prosperidade. Nós aqui queremos levar o bem-estar para o nosso povo. Quais são os 4 estados que têm o menor índice de desemprego no Brasil? Rondônia, os 2 Mato Grosso e lá Santa Catarina. Nunca foram administrados pela esquerda. Os melhores estados tinham que ser da esquerda. O PT não administrou o Nordeste por quase 20 anos. Ele continua, né? Tinha que ser os melhores estados. Então, presidente, mas o bonito foi o que você falou agora há pouco. Nós não somos oposição, nós somos pró-Brasil. Não é isso? Ninguém vai votar contra para ter o Brasil afundar, mas de jeito nenhum. Então,
Essa nem a gente nem pode consciência, discutir aqui. essa consciência e o amor ao país. Agora, quando fala uma reforma lá, tributária, fiscal, eu acredito que, né, Esses não ataques ao Banco podemos Central, aumentar a carga tributária. já estão falando de economia, esse ataque ao Banco Central, essa tentativa de trazer o Banco Central de volta. Olha só, né, o primeiro presidente que abriu mão de poder foi eu, a autonomia do Banco Central. Outros países, do G20, quase todos, têm uma inflação maior do que a nossa. Nós sabemos que os juros altos realmente têm seus reflexos, tá? Mas não adianta ser um juro baixo e uma inflação alta. Sim. Agora, isso aí, a resposta tem que ser o Roberto Campos lá.